Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Me chamo o professor Edson Júnior, nossa aula hoje de literatura. Hoje é 1º/7, estamos iniciando mais um mês, graças a Deus. E nós vamos dar uma parada na nossa aula hoje, da nossa leitura, e nós vamos entrar em outros assuntos que está dentro do nosso livro, O Enigma do Infinito. Nossa última aula nós falamos sobre a Torre de Hanoi, ou a Torre do Brahma. Nós vamos também falar um pouco disso e vamos entrar no nosso assunto de hoje. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? O que vimos? Na aula anterior, vimos a história da Torre do Brahma, ou Torre de Hanoi, e suas regras de como, diante de um grande desafio de completá-lo, sem perder seu objetivo. Havia um mistério que envolvia até o fim do mundo, mas a matemática facilitou a maneira de completar e, entre aspas, livrar o fim do planeta. E nós vamos para a nossa consequência, vamos ver o que aconteceu aí. As consequências de Babel. No primeiro capítulo do livro, vimos que o autor fala um pouco do que aconteceu com a construção da torre que tinha a intenção de alcançar o céu. Vimos que Deus distribuiu para as pessoas uma linguagem diferente um do outro. Pesquise e descreva em seu caderno qual é o idioma mais falado no mundo atual. Colete dados e ao final de sua pesquisa anote qual site você encontrou. Bem, talvez você já tenha uma noção. Professor, a língua que mais se fala é a tal. Eu confesso para você que eu já tinha uma noção e também já me frustrei porque eu achava que era uma outra linguagem. Então, no nosso primeiro capítulo, nós começamos falando sobre a Torre de Babel. E aí o autor ele fala sobre um pouco do seu ponto de vista, o que isso teve como consequência. Mas ele também se arremete na questão da matemática, que não houve muitas transformações. A questão da linguagem matemática, ela continua sendo praticamente uma linguagem universal. Mas não é o foco da nossa aula de hoje. O foco da nossa aula de hoje é você verificar sobre quais são as linguagens. Por quê? Porque nós sabemos da história que houve uma distribuição da linguagem, por isso que um dos significados de Babel é confusão. Houve uma confusão ali na linguagem entre um e outro. Então faça essa pesquisa, descreva, e eu quero sim o site, por quê? Porque quando você for pesquisar, você tem que verificar qual é a fonte. Normalmente eu sempre peço isso nos trabalhos, mas isso não é um trabalho, isso é uma tarefa de casa, tá? Então descreva qual é o site que você encontrou. Colete dados, qual é, vamos supor, o idioma tal tem tantos milhões de pessoas que falam no mundo. O outro idioma tal já tem tantos milhões de pessoas que se falam no mundo. Então, colete dados, certo? Vou deixar a mensagem aqui para vocês, nossa aula. Se não sabes, aprende. Se já sabes, ensina. Confúcio, que era um filósofo chinês. Certo, turma? Um abraço virtual do seu professor. Se cuide, brinque bastante, mas estude. E até a próxima. Valeu! Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, vamos então a mais uma aula de história aí. Continuando o nosso assunto sobre Grécia Antiga, agora a gente vai conhecer mais uma cidade-estado. Nós falamos de Esparta, falamos de Atenas, agora a gente vai falar sobre a Macedônia. Mas professora, por que a Macedônia? Macedônia, assim como as outras cidades-estados, foi uma cidade muito importante, porque foi uma cidade que teve grandes reinados, prosperou bastante, teve grandes lutadores. E aí, também, apesar de receber conflitos, guerras, a Macedônia ela prosperou bastante, vamos dizer assim que até um pouco mais do que outras cidades-estados da Grécia Antiga. Bem antes aí dos nossos espartanos, dos nossos atenienses,
Macedônia era uma cidade-estado que enfrentava grandes problemas antes mesmo das questões das crises, mas eram guerras internas. Como assim, professora, guerras internas? Entre os próprios reinos, né? Os reinos da cidade macedônica, eles queriam conquistar terras. Se eu tenho o meu reino, com certeza eu vou querer terras para mim. E aí, através disso, como a gente já conheceu, muitos desses reinos, eles faziam alianças com outros povos, como por exemplo a gente teve aí a questão da Liga dos Delos, a Guerra dos Peloponesos, que eram alianças que eles faziam para se juntar com outros reinos e para poder atacar outros locais. Então, eu vou me juntar com o reino X para atacar o reino Y. Então eles faziam aí a questão das alianças, mas obviamente que essas alianças não duravam muito tempo. E assim como em outras cidades-estados, a Macedônia teve também os seus reis, os seus grandes imperadores, que eram muitas vezes, homens aí com o intuito de conquistar vários locais e favorecer a sua cidade-estado. Um deles aí foi Felipe, Felipe, na verdade, ele estava preso na cidade de Tebas. Então, a partir do momento em que ele saiu dessa cidade de Tebas, ele foi aí para a Macedônia. Mas foi simplesmente assim, ele foi para a Macedônia? Não. O rei da Macedônia faleceu, morreu, e aí quando Filipe chegou, ele foi coroado rei da Macedônia. Olha só que interessante, né? Ele foi coroado aí rei da Macedônia lá por volta de 359 a.C. Ele foi coroado como rei da Macedônia. Vamos conhecer um pouquinho aí dessa história. A gente apresenta aqui a imagem para vocês, ó. Essa imagem aqui tem no livro de vocês também, na capa do livro de vocês, aí no capítulo 6, vai apresentar aí as guerras que aconteciam, eram basicamente guerras internas dentro da própria cidade-estado, tá? Isso para a conquista de terras, para a conquista de posse, porque quanto mais você tinha, não importa se a cidade-estado não tivesse nada, aquela cidade ali não tem nada, só tem, mas é minha, então não interessa, é minha, né? Então, ele vai representar aí a conquista de terras. Declínio dessas cidades-estados. Lembra que eu falei para vocês alguns motivos que fizeram com que essas cidades-estados elas desaparecessem, ocorressem o declínio por causa de quê? Como eles estavam muito voltados às guerras internas dentro das próprias cidades-estados, quando aconteciam outras guerras, eles já não tinham mais forças e poderes militares. Então aí eu pontuei os motivos que eu havia falado para vocês, né? Em relação às cidades gregas, o objetivo de cada cidade era o quê? Era manter o poder. As guerras internas constantes também, elas enfraqueciam o poder militar das cidades gregas. Um dos interessados aí foi do reino, foi Filipe II, né? Ou Filipe, que havia aí ficado refém em Tebas. E aí, a partir do momento em que Filipe voltou para a Macedônia em 359 a.C., ele foi coroado rei da Macedônia. E aí sim ele ficou conhecido como Rei Filipe II. Então vamos conhecer aí como é que foi o processo desse movimento aí, certo? Olha só, declínio dessas cidades-estados, né? Historiadores eles desconhecem basicamente a origem desses povos da Macedônia. Eles não têm muitas informações de como aconteceu o declínio dessas cidades-estados da Macedônia. Então, a partir desse momento aí, eles supõem teorias. Uma delas é a questão das guerras internas. Filipe II, ele foi assassinado em seu palácio. Nem tudo que é bom, né, dura para sempre. Então, olha só, ele foi assassinado em seu palácio. E no lugar dele, foi coroado aos 20 anos aí, com o título de rei, Alexandre III da Macedônia. Então, vamos conhecer então a história de Alexandre III
III da Macedônia. Ele era filho aí de Filipe II. O que acontece? Esses reinos, né, esses imperadores que eles estavam aí à frente das cidades, por exemplo, da Macedônia, o que acontecia? A política dele, a economia deles era muito forte. Então, assim como Filipe II, o rei Alexandre III também ele tinha um forte poder militar. Alexandre ele conquistou a Pérsia e suas colônias como a Síria e a Palestina, enfrentando numerosos exércitos de Dário III. Então ele conquistou o Egito, onde foi recebido como libertador, pois lá estava dominado pelos persas. Então eram cidades aí grandes, cidades com fortes poderes militares, que o rei aí Alexandre III conseguiu conquistar. Então ele se tornou libertador de vários povos. Assim também ele conseguiu alavancar, ou seja, aumentar a economia dessas cidades aí, né? Principalmente da Macedônia, no caso. Então ele conseguiu, e também a questão da política, da economia, do aumento de terras, aumento da questão social das cidades. Ele conquistou vários povos, várias populações, teve vários seguidores aí ao longo de seu reinado. A cada novo lugar conquistado, ele empreendia sua política a respeito da cultura, ao mesmo tempo em que apresentava a cultura grega a outros povos. Então, ao mesmo tempo em que ele ensinava a cultura grega, ele também aprendia outras culturas. E aí ele conseguia fazer a sua política, a sua economia maior ainda com essa questão. Aqui eu coloquei um trecho, né, do texto que referindo aí a Alexandre. Ele foi o quê? Um fundador das cidades por excelência. Só sob o domínio da designação de Alexandria, ele fundou 70 cidades entre o Nilo e o rio Indo. A polis grega, né, clássica, ela foi um modelo seguido por várias pessoas, considerada aí um paradigma da civilização. Sendo que uma das características mais marcantes da polis instituída por Alexandre foi a democracia. Então, olha só uma questão que nós temos até hoje, né? A questão da democracia. Eu pedi para que vocês pesquisassem como é que era a democracia dos antepassados da Grécia Antiga com a nossa democracia atual. Então, uma das características aí da democracia grega. Alexandre foi acometido por uma doença, novamente tudo que é bom dura pouco. Ele foi acometido por uma doença desconhecida que nem os médicos conseguiram descobrir qual foi essa doença. Após a sua morte, ele voltou para a sua cidade natal, em Tebas. E aí ele ficou conhecido como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, certo? Então essa aí foi uma trajetória bastante longa, tá? Que a gente apenas fez uma exemplificação de como foi as características aí da Macedônia e também dos seus imperadores. Então, para você ver como a Macedônia, diferentemente de outras cidades-estados, mas se comparando às cidades de Atenas e Esparta, teve grande influência, teve grandes conquistas aí, certo? Então, a partir do momento da morte de Alexandre o Grande, a cidade macedônica ela entrou novamente em grandes conflitos, porque já entraram outros imperadores querendo conquistar a Macedônia. E aí, a partir desse momento, começou as crises que até hoje ainda é um pouco desconhecidas pelos historiadores, certo, meus queridos? Para casa, vocês vão fazer a página 22 e 24 do livro de história de vocês. Nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade nesse assunto, ok? Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, vamos dar um início aí agora à nossa aula de geografia. O que nós vamos fazer na nossa aula de geografia?
vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre as camadas da Terra. Expliquei para vocês quais eram as camadas da Terra, como são constituídas as camadas da Terra. Então é isso daí que nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Vimos também sobre o que? A teoria da deriva continental, né? O que foi a teoria da deriva continental? A teoria da deriva continental fornecida por cientistas, como por exemplo Alfred Wegener. Alfred Wegener, ele supôs, né, teve a sua teoria aí relacionado aos continentes, né, as placas continentais, onde ele descreveu que as placas elas estavam unidas em uma única só e que ao longo do tempo elas estavam se separando. Mas uma coisa, Alfred Wegener não conseguiu responder aos outros cientistas, que foi como que essas placas estavam se separando, qual foi o motivo aí que fizeram com que essas placas se separassem, surgindo aí os nossos continentes. E aí ao longo do tempo surgiram mais cientistas, outros cientistas que desenvolveram aí a teoria de Alfred Wegener. Qual foi essa teoria aí? Realmente as placas tectônicas estavam se separando, mas qual foi os motivos? Através da tectônica de placas, né? A questão das características globais, os abalos sísmicos fizeram com que essas placas se separassem. Como assim, professor, os abalos sísmicos? A movimentação das placas tectônicas abaixo da camada da Terra que fez com que os continentes se separassem. Então, os abalos sísmicos, os movimentos das placas tectônicas fizeram com que os nossos continentes se separassem ao longo do tempo. Então, a gente vai conhecer um pouquinho como é que é a movimentação dessas placas tectônicas. É isso aí que nós vamos ver hoje. Placas tectônicas, aí as camadas da Terra que eu passei para vocês na nossa aula anterior. As camadas, né, nós temos os agentes internos e externos. Como é que são os agentes internos? Tectonismo, vulcanismo, os terremotos, tudo que acontece dentro da nossa Terra. Os agentes externos, as chuvas, os rios, os mares, as geleiras, os ventos e também a ação humana, são agentes externos. Aí a teoria da deriva continental que nós vimos, né? Quando os nossos continentes estavam juntos em um único só, eram chamados de quê? Pangeia. A partir daí eles foram divididos, formado em Laurásia e Gondwana. A partir desse momento veio aí a formação dos nossos continentes atuais, certinho? As teorias feitas aí por Abraham Ortelius e Alfred Wegener, certo? Aí as características, né? Como é que foi a formação aí, como é que eles descobriram que esses continentes estavam se separando, qual foi o motivo, tudo isso nós vimos durante a nossa aula anterior, certinho? E aí as placas tectônicas ou tectônicas de placas. O conhecimento de cadeias meso-oceânicas é a chave para se conhecer a estrutura aí da dinâmica da Terra. Como assim, professora, meso-oceânica? Os oceanos, os mares, como é que é feito, como é que é formado aí essa modificação. Observem que nesse mapa aí, esse mapa tem no livro de vocês, ok? Sobre as placas tectônicas, ele vai demonstrar como é que é a movimentação dessas placas em cada continente. Por exemplo, como é que foi a separação da placa africana, do continente africano, para a placa sul-americana, para o continente americano? Foi através de qual movimento? Qual foi o movimento em que essa placa fez? Qual foi o movimento aí da placa euroasiana, asiática, né, com a Europa, e da placa africana? Qual foi o movimento que fez com que essas placas se movimentassem? Mas, professor, ainda não entendi. Quando eu falo em movimento, eu quero dizer que dentro da camada da nossa Terra, as placas elas se movimentam de maneiras diferentes. Aí a gente vai conhecer como é que é
essas maneiras aí, certo? Esse movimento das placas aí, olha só, o deslocamento dessas placas litosféricas, elas estão relacionadas a fortes pressões. O magma que está presente no manto, ele exerce sobre a crosta terrestre devido às correntes de convecção causadas pelo intenso calor do interior da Terra. Nós temos 3 camadas da Terra, o manto, o núcleo e a crosta. Tanto o núcleo como o manto, eles exercem movimentos, eles não vão ficar parados ali, eles vão exercer movimento. E esse movimento que eles exercem afeta a crosta terrestre, certo? O mecanismo dessas correntes, ela vai funcionar da seguinte maneira. Porções mais quentes, como por exemplo o núcleo e o manto, eles sobem em direção à superfície. Ao chegar perto dela, o material em ascensão, ou seja, o magma, ele provoca fraturas na crosta terrestre. Ao forçar a passagem entre as fraturas, o magma se afasta lateralmente entre os blocos da crosta fraturada, derramando-as pela superfície e endurecendo. À medida que o magma se move para longe dessas fraturas, vai perdendo calor e ficando mais denso. Isso faz afundar no manto até se aquecer de novo e reiniciar o processo de convecção. Bora lá, vamos explicar isso aqui de maneira melhor. Olha as 2 imagens aí que eu coloquei para vocês. Essas 2 imagens, ela está demonstrando como é que o núcleo e também o manto, eles funcionam na nossa camada terrestre. Vocês estão vendo que eu coloquei 2 imagens. Dessa primeira imagem, ele vai mostrar a água fervendo em um processo de convecção. A água, ela vai se movimentando em forma circular. À medida que ela vai subindo, ela vai abrindo uma fissura, ou seja, elas não vão encostar, elas vão abrindo uma fissura no meio. E aí ela vai descer novamente, né? A convecção se move, a água quente no fundo, aí ela vai para o topo da panela e volta de novo. Aí ali, quando ela chega lá em cima, ela vai se esfriar e se mover para baixo lentamente, nesse processo aqui. Então, ao afundar, ela vai se aquecer novamente, porque tá no fundo, tá quente. Quando ela vai subindo, tá fria. No fundo quente, subindo fria, ela resfria. E aí, quando ela tá em cima, se resfriando, ela vai descendo de maneira lenta. Aí chega embaixo, aquece e sobe de novo. É a mesma coisa que acontece na nossa camada terrestre. A matéria quente do manto, ela se acende, levando as placas a se formarem e se afastarem. Ou seja, como vai abrindo uma fissura, vai se abrindo aí. E aí, esse magma, ele vai se esfriando. Nós temos aqui a crosta continental, né? A crosta continental e a crosta oceânica. No ponto em que as placas se chocam, ou seja, elas convergem, se chocam, elas vão o quê? Na parte da placa oceânica. Então ela vai ficar mais densa. E aí a placa, ela vai mergulhar sobre a outra placa continental. Então uma sobre a outra se choca com a outra se afasta junto. Então é um processo aí constante. A matéria mergulha e aquece e sobe novamente. Então olha só, quente embaixo, sobe, resfria, desce lento, quente embaixo, sobe, resfria, desce lento. Então, à medida que vai acontecendo esse processo, em cima as placas elas vão se modificando, se afastam, convergem, uma sobe e a outra desce. Então vai acontecendo vários processos diferentes. Agora a gente vai saber um pouquinho aí. Observe essa primeira imagem aí. Essa daí é o limite entre as placas tectônicas, né? Essa daqui é o limite divergente, divergindo, se separando. As placas estão, ó, coloca assim, ó, as 2 mãos juntas aqui e separa. Então elas estão divergindo. Ocorre quando as placas elas se afastam uma da outra. Geralmente abrem brechas na crosta terrestre que são preenchidas pelo magma. O magma sobe e aí resfria, virando uma crosta oceânica.
Um exemplo disso aí é o afastamento dessas placas de origem famosa. Nós temos aí o Rift Valley, né, que é um grande vale de afundamento no Nordeste africano. Essa parte no meio aí é o resfriamento aí desse magma. Então, a separação da crosta terrestre é o limite divergente. Então, gravem isso na cabeça de vocês. Limite divergente é a separação das camadas, das placas tectônicas. Limite divergente é a separação. O outro limite, limite convergente. Como é que é esse limite convergente, professora? Ocorre quando as duas placas colidem frontalmente. Geralmente a placa mais densa mergulha sobre a outra e a recicla no manto. Então, uma sobe e a outra desce. Então, uma placa sobe e a outra desce. O que acontece nesse limite? O surgimento aí de montanhas, né? Como, por exemplo, nós temos a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela vai sobre todo o continente americano. Então, é um limite convergente, tá? Uma sobe e a outra desce. Então, gravem isso também, limite convergente. Agora, nós temos aí o limite conservativo ou transformante. O que é esse limite conservativo ou transformante? É quando as placas tectônicas, elas se movem em sentidos opostos, ou seja, elas apresentam, quando elas vão se deslocando lateralmente, uma vai para o lado e a outra vai para o outro, em sentido contrário, uma em relação à outra. São denominados de conservativos por não haver aí geração ou destruição de placas nesses limites, mas apenas o deslocamento delas. Então, uma vai para o lado e a outra vai para o outro. Um exemplo, nós temos aí a falha alpina, que atravessa todo o território da Nova Zelândia e resulta o deslocamento da placa indo-australiana, certinho? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre os limites e dobramentos. Como é que funcionam esses limites e dobramentos aí? A primeiro momento vocês vão entender um pouquinho mais sobre aí o movimento dessas placas tectônicas, ok? E para casa vocês vão fazer a página 22 e 28 do livro de Geografia de vocês. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula.